de novo aqui no nosso terceiro vídeo com a doutora Maria Cristina. Para quem não viu os outros, meu nome é Linda Rojas, eu sou paciente oncológica e hoje a gente vai falar de um assunto que eu vim trazendo nos outros vídeos, assim, jogando, que é sobre remissão, né? Acho que as pessoas que acompanharam os outros vídeos viram que eu tive um câncer primário e depois 2 recidivas. E como é importante a gente entender, né, que para quem tem um tratamento super efetivo, um câncer de mama em estágio inicial, que tem tratamento, mas a gente não esquecer também da gente sempre ficar em alerta, da gente ficar de olho, porque existe recorrência do câncer. Não é para todo mundo, não se assustem, não é para todos os casos, mas existe uma recorrência do câncer, né? Por que isso acontece? Então, o que significa remissão? Remissão é entender que a gente está sem evidência de doença, né? O que é evidência de doença? Puxa, a gente não sente nada no exame físico, a paciente no autoconhecimento dela não vê nada de diferente, e nos exames de imagem de rastreamento, que nós continuamos fazendo ao longo do acompanhamento, também não é visto nada. Isso mostra para nós que não é evidência, né? Então, a gente entende que a paciente está em remissão. Segundo termo que eu acho que é bastante confundido é recorrência ou recidiva, que é a mesma coisa, tá? Eles são sinônimos. Então, eles significam que a doença retornou, ela voltou a aparecer em exames de imagem ou mesmo em algum sintoma e sinal que o paciente apresenta ou mesmo no exame físico que é detectado, né? Então, essa recorrência ou recidiva, ela pode acontecer localmente, né? Então, que é na região que o tumor nasceu primeiramente, então vamos dizer ali na mama ou na região ali da rede linfonodal, então que seria as ínguas, né, que os pacientes entendem, seria ali na região da axila ou na região aqui desse ossinho que a gente chama de clavícula. Porque só um adendo, eu sempre achei que o linfonodo era só na axila, mas não. Então, por isso que é muito importante, por isso que eu falei rede linfonodal, né? Porque existe toda uma rede que faz a drenagem linfonodal da mama. Então tem a cadeia mamária interna, que a gente só vê através de exames de imagem, não vê através de exame físico, exceto se houver uma palpação de algum nódulo aqui. A cadeia da região axilar, que é a mais comum, para onde o tumor da mama escapa em primeiro lugar, e a rede aqui próxima desse osso da clavícula, que pode ser acima da clavícula ou abaixo da clavícula, né? Isso a gente chama de recidiva ou recorrência loco-regional. Então, está ali na região que começou toda a bagunça, né? E existem as recidivas ou recorrência à distância, que daí nós entendemos como o que a maioria dos pacientes entendem como metástases mesmo, né? Então, que o tumor viaja para algum outro local à distância, seja ossos, pulmão, fígado, crânio, né? Cabeça, sistema nervoso central, linfonodos também que estejam longe dessa área. Então, esses termos, eles são importantes de serem bem compreendidos. Remissão significa cura. Cura é uma palavra muito difícil da gente usar, depois eu quero saber a tua ideia sobre cura. A gente teve um episódio de um encontro que nós, de um projeto que é o piloto que se chama As Vozes das Rosas, que a gente ficou discutindo intensamente sobre esse termo, cura, né? Então existe aquele número mágico de 5 anos, que claro, esses 5 anos eu posso dizer que é como se fosse o período mais intenso da nossa corrida, né? Então é o período que a gente vai estar mais atento, que a gente vai estar fazendo exames de forma mais intensa, mas não quer dizer que depois que passam esses 5 anos que nada vai acontecer. Então é importantíssimo, uma vez entendido, puxa, eu fui diagnosticada com câncer de mama, pode ser que ao longo da toda a sua vida esse tumor não apareça mais, não dê mais sinalzinho algum, mas a gente entende como uma paciente que é destacada da população geral. Então essa paciente tem que ser vista para sempre, por toda a vida, de uma forma mais cuidadosa. Então tem uma pergunta que eu acho que não quer calar, mas existe alguma probabilidade, alguma chance, algum método da gente evitar uma recidiva? Ótima pergunta. Na medicina não existe nada 100%, então diferentemente da ciência exata, né? Então, matemática, onde 2 mais 2 igual a 4, até que se prove o contrário. Na medicina, a gente não tem muito essa conta tão matemática. Então, a gente lida, assim, com probabilidades
Porém, existem mulheres que fogem totalmente dessas probabilidades. Então, pode ser que eu espere algo de uma paciente, ela me surpreenda tanto por um lado quanto pelo outro. Então, acho que isso é muito importante trazer. Mas, claro que a gente se guia em alguma informação. Então, por exemplo, para eu entender, para essa mulher que veio para mim depois de uma cirurgia, será que eu vou indicar quimioterapia? Ou vou indicar bloqueio hormonal? Ou não vou indicar nada? Né? Então, qual quimioterapia eu vou indicar? Não é assim, puxa, hoje eu tô afim de indicar quimioterapia, hoje eu não estou. Então, a gente tem dados muito consistentes na literatura médica, né, de estudos gigantescos, populacionais, que conseguem trazer para nós um cálculo de risco, tá? Então, é importantíssimo aqui também trazer esse conceito. Quando a paciente vem operada, que o tumor foi mandado embora, mandado lá no balde, né? E aí a gente precisa entender se ela precisa de quimioterapia ou não, eu tô calculando um risco, tá? E aí como que a gente pode diminuir esse risco da doença retornar, além do tratamento adequado que ela deve receber? Então, obviamente que isso é importantíssimo, né? Eu saber calcular exatamente se essa paciente precisa de químio, qual regime, mais intenso, menos intenso, se depois ela precisa receber bloqueio hormonal por 5 anos, por 7 anos, por 10 anos, tudo isso tem que ser calculado, tá? Além disso, tem a parte do paciente, né? Então, eu digo que é realmente uma relação médico-paciente, né? Então, o paciente tem que entender que o câncer, ele é super complexo, né? Então, ele tá ali orbitando em várias outras situações, como prática de atividade física, dormir bem, ter um bom suporte emocional, né? Essa questão espiritual, ela é super importante também, né? Então, você tá conectado. A gente tem estudos interessantíssimos mostrando, por exemplo, o poder de uma meditação, o poder da atividade física mesmo, até para o quimioterápico entrar de uma forma mais tranquila dentro da célula. Então, essa parte do paciente, ela é muito importante. Muito importante. De abraçar a doutora, porque eu acho que quando a gente fala de... Primeiro que parte do ponto que o paciente, eu acho que fica um pouco cansado depois do tratamento e quer que as coisas caiam do céu. Que a gente gostaria muito, eu entendo vocês, a gente gostaria muito, assim, de viver por osmose, porque a gente já fez muito esforço no tratamento. Mas quando a gente passa uma barreirinha, assim, de um sacrifício e vai fazer essa atividade física, cuidar de si, melhora tudo, a nossa qualidade de vida, a nossa absorção ao tratamento, nossa, fica outra vida, outra realidade, os efeitos colaterais melhoram. E eu acho que a gente sempre fala de prevenção, sobre alimentação e atividade física. Eu acho que a gente se concentra muito nesses pontos, e o que você trouxe aqui pra mim foi maravilhoso. Maravilhoso, porque às vezes você tá se alimentando bem e a gente não tá cuidando de outra parte da nossa vida, né? Então, eu sei que é difícil, mas no que a gente puder, é a nossa vida, é a nossa alma, é o nosso coração, é o nosso futuro. Então, acho que a gente precisa se cuidar. E só pra fechar, assim, porque é um episódio realmente muito importante pra mim e pras pacientes, assim, eu percebo muito que existe uma dúvida comum entre todas. É muito importante que vocês não supervalorizem algumas coisas. Por exemplo, a alimentação, né? Tem mulheres que nunca mais vão viver socialmente, comer um bolo de aniversário, porque aquilo vai fazer voltar o câncer, né? Fazer um brinde de final de ano. Ou então, a gente pega algum ingrediente, algum alimento que começa... E demoniza aquele, né? Nunca mais açúcar. E assim, gente, isso reflete, obviamente, no nosso emocional, né? Se eu coloco uma barreira muito grande da minha vida social, poxa, eu vou num evento, tô lá, tá todo mundo brindando, todo mundo batendo taça, e eu eventualmente digo, não, porque isso vai me causar câncer. A gente não tem como comprovar isso na ciência, mas é óbvio que isso traz um bloqueio emocional muito grande, que eu digo que existem aquelas pessoas cancerofóbicas, né? Então, tudo causa câncer, eu não vou fazer isso porque causa câncer. Não deixa de viver, né? Eu acho que o câncer, e isso eu aprendo com vocês, né? Então, eu agradeço todas as minhas pacientes e todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer. Ele ensina a nós a termos vida, né? Então, a gente precisa viver realmente. Os tratamentos, eles estão aqui
para ser o suporte para que vocês vivam, mas é importantíssimo ressignificar o que é vida para cada um de nós, né? Eu digo muito isso para as minhas pacientes, não adianta eu dar 5 anos a mais de vida, 10 anos, ou realmente o tempo que você teria que viver, porque talvez você nunca mais experiencie esse diagnóstico, sendo que você não vai realmente aproveitar e novamente usar todo o protagonismo que você precisa ter na sua vida. Ser protagonista da sua vida é tomar ciência do que a gente precisa melhorar todos os dias. Todos os dias a gente precisa melhorar. Verdade. Eu acho isso muito importante. Nossa, eu ficaria aqui horas, mas tem mais um episódio. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, porque aí vocês são alertados, avisados quando você toca aquele alerta ali que o episódio está chegando. E aí vocês assistem, porque aqui, ó, queria estar com todas vocês aqui sentadas com a gente conversando. Mas até a próxima. Até a próxima.